Agora, o chefe da assessoria internacional do presidente Jair Bolsonaro ficou sem tempo, né? Ele de fato, a verdade é que ele nos treinou lá, não é verdade? A milícia veio e falou, você tem 1 minuto para expandir para 1 minuto e meio, ou talvez Cadê um pouquinho mais. Cadê o meu salário? Bom, vocês estão vendo como a mídia mente, né? Supostamente eu era o chefe da coisa toda, mas nem tempo eu tenho. Então eu quero rapidamente dar boa tarde a todos aqui, sobretudo aos robôs do Bolsonaro, sobretudo às tias do Zap, aos milicianos Vaporwave que estão no Twitter, estão no Facebook, estão em todas as redes sociais. E quero também, rapidamente, eu sei que tá passado aqui, mas só fazer uma homenagem a uma pessoa que o Flávio mencionou aqui rapidamente e que não tinha aparecido ainda. Eu quero que vocês falem para mim se vocês gostam ou não do Carlos Bolsonaro. Vamos lá, eu divido o tempo com vocês, mas eu tenho pouco tempo. Só queria fazer essa homenagem ao Carlos, porque isso pontua um dos pontos que eu quero ressaltar aqui. Vocês amam o Carlos. O povo brasileiro ama o Carlos, assim como ama o Eduardo, assim como ama o Flávio, assim como ama, sobretudo, o pai deles. Mas nós sabemos que os nossos jornalistas odeiam eles, odeiam, sobretudo, o Carlos. Então, isso mostra que há uma desconexão grande entre o sentimento popular e as nossas elites. É um pouquinho sobre isso que eu quero falar, ressaltando que eu tenho pouco tempo, então eu tinha preparado, prevendo que isso podia acontecer. O Eduardo reuniu aqui as pessoas que mais falam, então eu vou ler, caso contrário, eu fico aqui mais 1 hora. O Rafael tinha mencionado já de manhã que as minhas aulas... Fica 5, 10. Duravam 5, 6 horas. Então vamos lá. Eu quero ler rapidamente aqui. Cresce ao redor do mundo o número de pessoas insatisfeitas com o funcionamento dos sistemas políticos existentes em seus países. Insatisfeitas, em outras palavras, com as elites que as governam, com o estamento político e burocrático que controla as instituições em seus países. Essa é uma experiência comum a todos nós aqui, mas comum também aos nossos amigos dos Estados Unidos que cá estão, comum aos nossos amigos chilenos, comuns aos nossos amigos paraguaios, comuns aos nossos amigos argentinos e pessoas do mundo todo. Não se enganem. Não há outra solução para esse problema, senão a humildade. Não é possível restaurar a credibilidade das nossas instituições e manter a confiança do povo quando a classe política e o aparato institucional que a sustenta, ou seja, a mídia, a academia, a burocracia, se veem como superiores aos homens e mulheres comuns de seus países. Quando as elites governantes não trabalham pelo benefício dos governados, quando o povo não é capaz de controlar efetivamente o seu governo e de reformá-lo conforme o seu desejo, quando os representantes eleitos não representam a vontade e nem mesmo os valores da população que deveriam representar, quando a classe dominante continuamente viola os direitos dos comuns, ou seja, de nós, de cidadãos comuns, do homem e da mulher médio, além de lhes ofender rotineiramente, vilipendiando suas crenças, seus valores e suas tradições, ao mesmo tempo que não oferece a eles a proteção satisfatória contra a criminalidade e o banditismo, mas cobra impostos e tributos cada vez mais pesados e impeditivos. Era essa situação que nós tínhamos antes da eleição do presidente Bolsonaro. Era essa situação durante toda a nova República. Foi dito hoje mais cedo que nós entramos na nova República em 1989 com as promessas da abertura democrática, com as promessas da participação democrática, mas o que nós tivemos, em vez disso, foi, na verdade, uma expulsão da população brasileira do debate público. Nós, que somos a maioria, que temos os valores das maiorias, durante muito tempo nós ficamos calados. Nossas vozes não tinham representação no debate público. Não eram representadas no parlamento, não eram representadas nas universidades, não eram representadas na mídia, e isso tudo começou a mudar. Na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, em tantos outros jornais, que eu não vou mencionar aqui, essa lista extensa que nós temos,
Quem quer que pense como nós, como vocês, como eu, ou seja, o eleitorado nacional praticamente inteiro é considerado um extremista de direita, indigno de ser ouvido, indigno de ser considerado. Qualquer político, jornalista ou intelectual que fale como vocês, entra imediatamente no rol dos tipos excêntricos e grotescos, se não dos culpados retroativos pelos crimes da ditadura, mesmo se esses crimes, supostos crimes, tenham sido cometidos quando o coitado tinha 3 anos de idade, ou sequer era nascido, como é o meu caso. Tradicionalmente, em nossas eleições, nenhum partido ou candidato ousava falar em nosso nome, em nome do brasileiro médio, em nome da maioria. A intelectualidade tagarela referia-se a nós, e refere-se a nós, como uma ralé fundamentalista, degenerada, louca, sifilítica. Por isso, o abismo entre a elite falante e a realidade da vida popular atingiu patamares jamais vistos antes. Nós temos um presidente que o povo ama e que o establishment todo odeia, e vocês sabem disso, porque vocês veem isso diariamente, a quantidade de mentiras, a quantidade de fofoca, a quantidade de histórias que são espalhadas contra o nosso presidente e contra os seus ministros e todo o seu time, são conhecidos da população. Vocês amam o nosso presidente, mas a mídia o odeia. Mas isso não é exclusividade do presidente, nem tampouco dos membros do atual governo. Podem notar, tudo que o povo ama, tudo que o brasileiro ama, o nosso establishment odeia. Tudo que nós veneramos, ele despreza. Tudo que nós respeitamos, ele reduz a objeto de chacota, quando não de denúncia indignada, como se estivesse falando de um risco de saúde pública ou até mesmo de uma ameaça iminente à ordem constitucional ou de uma epidemia de crimes e horrores jamais vistos. Se os líderes desses países querem, de fato, onde esse fenômeno se repete, solucionar essa situação de desconfiança generalizada e contribuir para um mundo mais estável e pacífico, eles precisam aprender a ouvir com respeito e humildade aqueles que representam, desenvolvendo um respeito autêntico pelas tradições, costumes e valores que ao nosso povo é tão caro. O Brasil, como vocês sabem, esteve muito próximo de ver a nossa brava gente entregue ao desespero, fruto de uma situação lamentável, de corrupção generalizada, gerada por esse regime socialista e demofóbico, que tem nojo, que tem ódio do povo brasileiro, que existiu no Brasil nas últimas décadas. Mas foi a humildade de um homem, que hoje é presidente, que superou essa situação, porque ele foi às ruas do país, ele viajou pelo país e começou a ouvir cada um de vocês. Fossem vocês membros de movimentos ou não, fossem vocês participantes na política ou não, ele começou a ouvir cada um de vocês, e a partir do que ele aprendia e escutava humildemente, ele conseguiu montar uma plataforma que foi eleita com grande sucesso. Foi por essa razão que nas eleições presidenciais de 2018, o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, foi eleito com os votos de mais de 57 milhões de pessoas, mesmo não dispondo de nenhum recurso, mesmo não dispondo de tempo de televisão ou de qualquer tipo de apoio por parte do establishment político. Ele não tinha nem mesmo as tais fake news, ele não tinha nem mesmo os tais robôs, ele tinha vocês, e é por isso que ele está lá hoje. Muitos analistas se recusavam a acreditar nas chances de vitória do presidente Bolsonaro. Mas a população brasileira, vocês, foi às ruas e defendeu a eleição de um candidato independente e que tinha humildade para escutá-los com respeito e atenção. A mensagem que o presidente passou ao eleitor brasileiro era simples e direta. Tínhamos que restaurar o respeito à religião, à família e ao patriotismo, garantindo o império da lei e da ordem tão caro aos brasileiros. Tínhamos que fazer algo sobre os quase 70 mil homicídios e os incontáveis crimes violentos que flagelavam o Brasil e os brasileiros. Tínhamos que implementar reformas abrangentes para estimular a retomada do crescimento econômico e gerar prosperidade para o nosso país tão sofrido. Tínhamos, enfim, que fortalecer o combate à corrupção que tinha se infiltrado nos mais altos níveis da vida pública e que põe em risco, isso sim, as nossas instituições. Nos últimos 8 meses, 10 meses, é exatamente isso que este governo, o governo do presidente Bolsonaro,
do qual eu também faço parte, orgulhosamente, sob a liderança do nosso presidente, tem se empenhado em fazer. Não tenham dúvida, chegou o momento de nos tornarmos uma das mais prósperas nações do mundo. Mas, para isso, nós vamos precisar de cada um de vocês. Vocês leem, ouvem e assistem diariamente as dificuldades que nós enfrentamos no governo. Vocês leem, ouvem e assistem diariamente os obstáculos que nós temos que enfrentar. Então, aqui vai um recado muito claro, parafraseando o título de um livro que alguns aqui talvez conheçam, e que a mídia certamente conhecerá, que se chama O que Fazer. Então, comento aqui o que fazer, na minha humilde opinião. Existe hoje uma narrativa comum, que graça e abunda nos setores da imprensa, com reflexos mais ou menos articulados na política e na elite do Poder Judiciário, de que nós somos um problema que precisa ser eliminado, que nossa voz precisa ser calada, que aqueles que estão na internet, aqueles que estão nas ruas, aqueles que estão em todos os cantos defendendo o presidente Bolsonaro, precisam ser criminalizados. E quando eu digo somos, é porque essa ideia, essa narrativa, inclui intelectuais que produzem conteúdos, jornalistas, comunicadores da internet, inclui também pessoas que atuam fora da internet, ativistas, empresários, políticos e toda e qualquer pessoa que gravite em torno da rede que se convencionou chamar de conservadora, ou, por que não, de bolsonarista. Essa rede, pouco ou nada articulada, inclui uma centena, aliás, milhões de novos intermediários, que foi essencial para a eleição do presidente Bolsonaro no ano passado. Esses intermediários são o germe, vocês são o germe de uma nova estrutura de poder. Vocês podem substituir o velho poder, o velho sistema que dilapidou o nosso país, que destruiu o nosso país, que nos jogou na nossa mais grave crise de toda a nossa história, que tentou tirar a inocência das nossas crianças, que tentou tirar a integridade das nossas famílias. Vocês representam isso. Sem praticamente nenhum recurso, como eu já disse, esses novos intermediários que apoiaram o presidente mostraram-se de uma eficiência fora do comum para combater narrativas gestadas por ideólogos da esquerda e por pessoas muito bem posicionadas nos grandes meios de comunicação. Grandes emissoras de televisão, acadêmicos, jornalistas e diversos formadores de opinião, com muito dinheiro e estrutura, viram sua capacidade de influência reduzida à irrelevância absoluta. E a mídia continua completamente irrelevante, eles ainda não entenderam nada. Para além dos projetos de dominação e controle que são tão caros à esquerda e ao nosso establishment, uma derrota assim jamais vai ser esquecida. Despertou o ressentimento de muita gente e a vingança, o que eles querem. Desde o início do governo, essas pessoas, com esse desejo de vingança, têm centrado fogo naquilo que identificam como nuclear nessa rede. Os ataques concertados e a movimentação de uma máquina tremenda de assassinato de reputações contra o nosso caro professor Olavo de Carvalho, certamente a personalidade mais importante para que pudéssemos estar aqui hoje, não foram de graça. O nosso professor Olavo, como vocês sabem, é atacado o tempo todo. Ele é atacado o tempo todo. Ele é o verdadeiro bicho-papão da mídia, do establishment e de todas as pessoas que não querem ver o sucesso do presidente. Inventaram até mesmo uma tal ala olavista, da qual eu faria parte, da qual o ministro Ernesto, a ministra Damares, o ministro Weintraub, o ministro Onix e outros fariam parte, supostamente tramando para implementar uma ideologia odiosa, que, no fundo, são só os seus valores, os meus valores, as suas tradições e as minhas tradições. Lembrando aqui que o fato de minarem sempre os olavetes no governo não é sem propósito. O objetivo sempre foi minar os grupos mais organicamente ligados ao projeto do presidente, aquilo que ele representa desde suas origens. E ao candidato eleito nas urnas, evidentemente, aquilo que levou ele a ser eleito, de modo a forçar acomodações, abandono de agendas e enfraquecimento progressivo da nossa capacidade de mudança. Vocês escolheram o presidente Jair Bolsonaro por ele ser um grande homem, corajoso, sem medo de briga, mas o establishment não está feliz e quer transformar ele no Alckmin. Nós não podemos deixar isso acontecer. Essas pessoas querem...
Essas pessoas querem destruir os Olavetes, os jacobinos, os texugos, os maves, os vaporwave, os conservadores, enfim, a ala ideológica, porque isso significa destruir os novos intermediários que falam a linguagem do povo, chegam na população, defendem os valores que são contrários a tudo o que a imprensa arrogante e supostamente iluminada e outras partes do establishment, nos partidos de esquerda, nas altas esferas da burocracia, têm defendido durante décadas. É óbvio que nós causamos medo a essas pessoas, mas não é porque nós somos perigosos, não é porque nós somos violentos, porque nós representamos um risco para o esquema de poder que garantiu, durante décadas, vantagens e benesses para essas pessoas. Acabar com os novos intermediários é acabar com a sociedade livre, com os canais de comunicação não contaminados por dinheiro sujo, pelas influências de forças internacionais ocultas ou manifestas que querem nos impor agendas gestadas por mentalidades revolucionárias, anticristãs e contrárias a toda e qualquer liberdade do indivíduo. O que falo aqui não é gratuito e nem teoria da conspiração. Todos vocês sabem, essa experiência é comum a todos nós que aqui estamos, que sofremos diariamente esses ataques. É bem mais que uma narrativa, na verdade. Existem órgãos concentrados em criminalizar nosso pessoal, enquanto outros abrem investigações ilegais para levar inocentes à cadeia, onde nós não merecemos. Aquele que não tiver a reputação assassinada deve ser eliminado pelos tribunais revolucionários. É tudo tão evidentemente concertado que dispensa análises mais detalhadas. O que eu tenho para dizer para vocês hoje, resumindo aqui e concluindo, diante desse cenário, é o seguinte: primeiro, é preciso confiar no presidente. Eu estou ao lado dele, minha sala fica no mesmo andar dele, e eu vejo todos os dias a determinação que ele tem de fazer o melhor pelo nosso país. Nós temos essas dificuldades, nós temos esses desafios, mas ele é um homem determinado a fazer o melhor por este país. É preciso confiar no presidente, não só pelo compromisso reiterado em defender a agenda eleita em 2018, como pela simples noção de que isso significa, para todos nós, atualmente, sobrevivência. Pensem só no que vai acontecer com cada um de nós quando não, porque isso não vai acontecer, o que aconteceria com nós, caso o nosso presidente fosse tirado do poder. Vocês sabem muito bem. Vocês sabem o que acontecia antes e vocês sabem que será várias vezes pior. O que eu tenho para dizer para vocês, então, é que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro é hoje, mais do que nunca, um símbolo aglutinador de tudo aquilo pelo qual nós lutamos. E eu luto desde os meus 16 anos de idade e jamais sonhei que estaria aqui um dia, num evento como o CPAC, por onde passaram lendas como Ronald Reagan e, sim, o presidente que eu admiro muito, o presidente Donald Trump, hoje falando a vocês, falando a brasileiros, em solo paulista, sobre as perspectivas que nós temos. Isso era um sonho, e hoje o presidente Jair Bolsonaro é o maior símbolo desse sonho, de tudo aquilo que nós desejamos proteger, de tudo aquilo que nós desejamos recuperar na nossa sociedade, e, sobretudo, de tudo aquilo que nós desejamos construir nessa sociedade. Segundo, nós precisamos nos unir. Ultimamente, vocês sabem e têm acompanhado na internet, há muitas brigas, discussões, entre pessoas de boa fé, entre pessoas honestas, que não entendem, não têm todas as informações. Nós precisamos nos unir. E unir aqui significa algo muito concreto. Por unir, estou dizendo estreitarmos nossos laços, esquecermos pequenas diferenças e concatenarmos ações de formação, produção de conhecimento, treinamento de militância, manifestação e pressões políticas em defesa do bem comum, do bem do Brasil. Precisamos de uma instituição sólida, capaz de centralizar minimamente tudo isso. Porém, nada poderá ser feito se esperarmos unicamente a ação do presidente. Ele é um só. O Poder Executivo tem limitações que se impõem pela sua própria natureza. Os conservadores não podem mais esperar que o Estado seja o protagonista de todas as mudanças que desejamos. Mais Brasil e menos Brasília significa também nós, que estamos na sociedade civil, vocês que estão na sociedade civil, terem a iniciativa, não esperar pelo governo, não esperar pelo presidente. Há um limite do que ele pode fazer, mas vocês podem fazer muito mais. A sociedade tem que se organizar, tem que partir
para a defesa dos nossos valores, das nossas tradições e daquilo que nós julgamos mais precioso e sagrado. Isso significa fazer mais, bem mais do que nós já fizemos até aqui. Aqueles que lutam no fronte cultural precisam produzir mais cultura. Precisamos de boas obras de arte, no cinema, no teatro e na literatura, que contem aquilo que aconteceu, que contem a história real do que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. Para nós mesmos, para o exterior e também para a posteridade. Precisamos de bons livros de filosofia, de política, de história, de economia, sociologia, literatura, crítica, estratégia, assim por diante, para ajudar as pessoas a se formarem e difundirem as ideias corretas. Precisamos de órgãos de mídia de peso capazes de estabelecer novas mediações. E estamos ganhando hoje numa luta de guerrilha injusta, uma luta assimétrica, na qual cidadãos comuns, donas de casa, avós, mães, pais, crianças, muitas das vezes estão na internet defendendo o presidente contra a mentira e contra a desinformação. Mas nós precisamos também ganhar a batalha entre as Forças Armadas. Aqueles que se engajam no ativismo político precisam se organizar. É preciso dirimir dissidências, unir movimentos, alinhar expectativas, debater, encontrar soluções e estratégias comuns. Esse fronte precisa utilizar de tudo aquilo que pudermos produzir em termos de cultura. Precisa se apropriar de tudo que foi feito até aqui, incluindo os mecanismos e estratégias utilizados na eleição. Vamos levar o ímpeto que elegeu o presidente Bolsonaro para quebrar o sistema de relações espúrias e as elites corruptas de cada município do Brasil. Precisamos de uma estratégia de mobilização permanente, de movimento incessante, para que tenhamos força o suficiente para defender aquilo que é sagrado e combater as forças que nos têm subjugado. E imposto uma agenda de dominação, de controle, de submissão, de depravação e da morte. Pode ser que muita gente esperasse mais de mim agora, pela posição que ora ocupo. Porém, num dia como hoje, é essa mensagem que tenho para passar para vocês. Eu sou um só, como é um só o nosso presidente, como são um só os nossos ministros, mas hoje nós somos muitos, e esse palco e essa plateia é testemunha disso. Já conseguimos muito até aqui, mas não podemos nos acomodar. Este é só o primeiro passo. E aqui quero lembrar um lema que o professor Olavo de Carvalho sempre repete. Não parar, não precipitar, não retroceder. Nós estamos apenas no início e nós vamos fazer ainda muita coisa por esse país. Nós vamos elevar os nossos valores, nós vamos consagrar a nossa história, nós vamos fazer algo pelo nosso país que nós sempre sonhamos fazer, mas que o establishment nunca deixou. E vamos fazer isso por causa da força de dois homens, dentre muitos outros, do nosso professor Olavo de Carvalho, que abriu as possibilidades culturais para que isso tudo ocorresse, e para o nosso presidente Jair Bolsonaro, que com coragem colocou até mesmo a sua vida em risco para permitir que isso tudo ocorresse. Isso é tudo. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe o presidente Bolsonaro, que Deus abençoe todos vocês que são a alma e o coração deste movimento. Deus Vult, que Deus abençoe todos vocês. Valeu, obrigado. Muito obrigado pela atenção.